Estou aqui com o Monsenhor Moacir Goulart de Figueiredo, que foi nomeado pelo Papa Francisco bispo do Vicariato Apostólico de São Miguel de Sucúmbios, no Equador, no último dia 23 de outubro. Natural de Salto do Lontra, no Paraná, Monsenhor Moacir é padre missionário do Sagrado Coração desde 1991. E dos seus 36 anos de sacerdócio, 20 o senhor viveu lá no Equador, em diferentes funções, né, mas que sempre também envolviam a questão missionária. E desde 2022 ele vive aqui em Curitiba, né, onde atuava como superior provincial da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, na província de Curitiba. Obrigada, Monsenhor Moacir, por conversar conosco. Obrigado você, Karine, por este momento, por poder partilhar desta riqueza que é a graça de Deus na igreja e nos ministérios que ela nos pede. Monsenhor Moacir, como que o senhor recebeu, né, essa notícia de que o Papa Francisco, né, o nomeou para bispo e bispo lá no Equador? Olha, posso te dizer que demorou um pouco para a gente assimilar a notícia e até agora ainda estou me preparando para poder responder melhor ainda a essa notícia, né? Sempre se diz que todo ser humano demora 3, 4 meses para assimilar uma ideia nova, né? E no meu caso foi um pouco isso, né? Por mais que eu já escutava um boato ou outro, mas não esperava sair daqui do Brasil em 2024. Pensava em terminar primeiro o meu mandato, né, que vai ser em fevereiro de 2025, e aí então depois estaria disponível para fazer qualquer boa obra que a igreja me pedisse. Mas como vem da parte do Papa, né, uma nomeação, a gente acolhe. Desde o início já foi uma entrega para servir a Deus e a igreja, né? Então agora a gente só acrescenta uma responsabilidade a mais. E de início, como toda pessoa humana, a gente se emociona um pouco, mas logo cai a ficha e diz, oh, é um compromisso a mais também, né? Então, acolho isso desde a graça e desde a bondade de Deus e sempre lembrando a frase, te basta a minha graça, né? E aí então acolhemos com muita alegria, com muito carinho. Nesses dias que foram se passando depois da notícia, né? Eu sinto muito a alegria do povo que celebra comigo e eu falo, aí está o dedo de Deus, aí está a força do Espírito Santo manifestada também nas pessoas e nas comunidades que estão celebrando com muita alegria essa notícia. E Vicariato Apostólico de São Miguel de Sucúmbios, né? Aqui no Brasil a gente não ouve muito esse termo, vicariato apostólico, não é muito comum, né? Você poderia explicar para nós, né, o que é esse vicariato? O senhor já conhece essa região do Equador, onde vai ser bispo agora? Então, eu estive nesse vicariato 3 vezes, eu acho, dando curso, partilhando de experiências missionárias, animando a infância missionária. E uma vez também, eu acho que nós fizemos um diálogo de conciliação dentro desse vicariato, depois que teve uma passagem lá dos arautos do Evangelho, que não ficou muito legal a coisa, né? E eu lembro que eu fui chamado para ir lá para um diálogo, ajudar mais na reconciliação depois desse acontecimento, né? O que eu conheço são mais ou menos 24 mil quilômetros quadrados, coisa assim, né? São 15 paróquias, tem uns 20 padres trabalhando lá, tem algumas congregações também trabalhando lá. Faz 10 anos que está Monsenhor Selmo, que é de Caxias do Sul, também um brasileiro da Congregação dos Josefinos, e fez um excelente trabalho, uma pessoa muito boa, que ajudou de novo a dar um rosto de igreja, e de igreja dessa prelazia seria a palavra aqui em português, né? Vicariato e prelazia têm o mesmo significado. Uma região que tem em torno de 150 mil católicos, mais ou menos uns 230 mil habitantes, então não tem um número ainda suficiente de pessoas para se tornar uma diocese, nem uma infraestrutura que possa vir a ser uma diocese. Como está num setor da Amazônia, a Amazônia equatoriana,
a gente sabe que a infraestrutura de desenvolvimento ainda é bastante precária, né? E até para preservar a Amazônia, e eu dou graças a Deus por isso, né? Muitos lugares vai ter que andar em barco, ou vai ter que caminhar, e não vai ser realmente com estradas, porque não tem. E é preferível que permaneça assim, né? E que as pessoas, e sobretudo os grupos, são 7 grupos indígenas que vivem nessa região também, que eles possam ser muito respeitados na sua cultura, também na sua dignidade, e não apenas explorados por causa que estão em cima de poços de petróleo. E me parece que o senhor já está de malas prontas. Nós estamos aqui no Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração, em Curitiba, e ontem, no domingo, aconteceu aqui já uma missa de despedida, né, da comunidade. Quando que o senhor vai para o Equador? A ordenação episcopal já tem data marcada, já tem local? Bom, a igreja sempre organiza as coisas com bastante antecipação, né? Antes mesmo de eu pensar onde vai ser a ordenação, que data vai ser a ordenação, desde a anunciatura eu já tinha recebido a informação de que eles aconselhavam que fosse em Sucumbios mesmo, que o próprio povo da diocese possa ver a ordenação do seu bispo, né? E para mim eu falei, tá bom, acolho, né? Poderia ser aqui no santuário também, né? Mas aí seria muito mais difícil para mover toda a estrutura da igreja equatoriana vindo aqui, porque já o senhor Núncio falou imediatamente, eu tenho a alegria e quero fazer isso, de te ordenar e assim por diante. Então, tá bom, né? A gente acolhe essas coisas como sendo bênção de Deus sempre, né? E aí, então, vai ser no dia 8 de janeiro, portanto, falta menos de um mês, né? E a gente fala, chega o Natal, o Ano Novo, e quando você vê, já é uma semana da ordenação, né? Então, amanhã, praticamente, eu vou estar pegando um voo para ir para o Equador, né? Eu vou estar fechando as minhas malas para ir para o Equador. Então, quem quiser nos acompanhar no dia da ordenação, dia 8 de janeiro, na Catedral Virgem del Cisne, né, em Nueva Loja, Sucumbios, Equador, né? Vai ser também retransmitido pela página aqui do santuário, e claro, a língua vai ser o espanhol, mas como é celebração e se fala devagar, todos vão poder acompanhar tranquilamente. Certo. Monsenhor Moacir, esse chamado ao episcopado é um novo serviço, né, que Deus e a Igreja lhe pedem nesse momento da sua vida. Mas ele só aconteceu porque o senhor um dia respondeu a um primeiro chamado, digamos assim, aquele chamado que despertou no seu coração para deixar lá sua família, entrar no seminário, ser padre, ser missionário do Sagrado Coração. Então, assim, para a gente, né, finalizando aqui a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor contasse um pouco como é que começou, né, a sua vocação. Como que foi o chamado de Deus na sua vida? Quando eu comecei a estudar lá em Salto do Lontra, e tenho muito orgulho de ser de Salto do Lontra e ter vivido lá, até hoje temos muitos amigos. Eu estive lá celebrando na paróquia, o padre Delcir me acolheu com muito carinho, foi muito bom, né? Reencontrei amigos assim de 40 anos atrás, e pessoas que lembravam e diziam, sim, aquele menino, né, que ajudava nas missas como coroinha. E meu pai e minha mãe sempre pediam que eu entregasse leite na casa das pessoas, e era uma forma de contribuir também com a renda familiar, né? E aí, então, no final da tarde, eu ia levar o leite, e tinha que levar o leite também na casa canônica. E eu lembro que nós nunca cobramos ou nunca pegamos nada de contribuição pelo leite que levava diariamente na casa canônica. E aí, como ia levar o leite, também ia para a missa. O padre me cativou muito na época, o padre José Maria, né? E eu ia para ajudar ele, e ele falava, sim, se você vem ajudar, eu fico muito feliz. E aí eu ia, né? Motivado pela alegria de fazer e cumprir a missão que meu pai e minha mãe davam, mas também para servir lá na missa e na igreja, né? Aí, depois de um tempo, eu lembro que meu pai fez 2 salas para minha mãe da catequese lá em casa, porque era um pouquinho mais retirado do centro da cidade, coisa assim. E aí, em 79, nós tivemos missões populares lá na nossa cidade,
os freis capuchinhos foram para pregar as missões, e foi muito bonito, foi muito bom. Como a gente já tinha na nossa casa um lugar de encontro, de catequese, se reunia muitas crianças, e eu ficava muito feliz por causa que tinha muitos amigos. E eu via que nas outras casas não tinha assim tantas crianças com quem a gente podia brincar, participar e tudo. E claro, de início não me dava conta de que aí podia estar surgindo um germe de vocação ou coisa assim, né? Mas aí depois das missões, o irmão Cirilo uma vez passou na sala de aula, né, um irmão lasalista, e pediu que a gente escrevesse o que gostaria de ser, né? E aí eu escrevi que eu gostaria de estudar, que eu gostaria de ser missionário fora do país e que eu queria ser padre, né? As 3 coisas eu escrevi. Aí, depois de uma semana, o irmão Cirilo estava lá na minha casa para conversar com meu pai e a minha mãe, e eles já tinham muita amizade, e a minha mãe sempre tinha muitas plantas medicinais que partilhava com este irmão, né? E ele é um verdadeiro botânico, fez muita coisa boa para o sudoeste do Paraná nesse sentido, né? E aí mudou o padre da nossa cidade, foi um padre agostiniano, e eu continuei servindo também como coroinha. Aí precisava de um catequista para ajudar os que estavam iniciando a catequese, e me pediram para fazer isso, minha mãe me ajudava, me ensinava, e eu preparava as coisas junto e tudo, né? E aí, então, o Frei Ângelo, dos agostinianos, começou a me falar do seminário de Ampere, para conhecer a congregação dos agostinianos e tudo. Mas eu falava, não, eu queria ser missionário como os capuchinhos, né? Aí teve um encontro vocacional lá em Ampere, eu fui, mas eu dizia, não me parece, né? Acho que não é isso. Depois, também encontrei um dia com Dom Agostinho, e Dom Agostinho falou para o meu pai, ele tem que ser diocesano, tem que pertencer à diocese, né? E o meu pai falou assim, mas a gente não tem recursos para pagar seminário, você vai ter que trabalhar bastante para poder juntar os recursos. Eu falei, não tem problema. Mas se Deus deixa fazer essa experiência e conhecer, e se posso estudar desde um seminário, melhor, né? Aí teve um encontro também em Francisco Beltrão, no Seminário São José, e eu fui para esse encontro e encontrei com o padre Arthur Vangel, que foi o primeiro pároco de Salto do Lontra, missionário do Sagrado Coração de Jesus. E ele falava tão bem do meu pai, da minha mãe, da minha família, que eu falava assim, nossa, mas esse homem conhece mais a minha família do que eu, né? E fui assim tão acolhido, e claro, em paz e descanse, tanto ele quanto o padre Lamberto, né? O padre Lamberto também me acolheu muito bem, foi muito bom o encontro, né? E eu cheguei em casa e falei para o pai e para a mãe, olha, eu acho que eu vou para o seminário em Francisco Beltrão, porque eles conhecem mais vocês do que eu. Eles falam tão bem da nossa casa, da nossa família e tudo, eu nunca encontrei alguém ou um outro acolhido assim em outro lugar, né? E aí fiz a experiência no seminário em Francisco Beltrão, estudei no Colégio Mário de Andrade, terminei o 2º grau e vim para Curitiba para fazer filosofia, né? E segui o processo normal, como toda pessoa que faz as suas etapas de formação, mas foi depois do noviciado, e no noviciado que eu tomei a decisão, sim, eu quero ser missionário além fronteiras, quero ir para uma missão adigente, não quero ficar só aqui no Brasil, né? Obrigada, Monsenhor Moacir, né? É uma alegria, como os próprios bispos do Paraná manifestaram na sua nota, quando o senhor recebeu a notícia, quando foi publicada a notícia, né, da sua nomeação. É uma honra para o Paraná, para a Igreja do Brasil, né, poder oferecer um filho da nossa terra, né, para servir como missionário, continuar servindo, né, que o senhor já serviu tanto lá, mas agora como bispo também, em outro país. Então, para finalizarmos, assim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, que também, como os bispos disseram, o sim do senhor para aquela igreja fortalece a dimensão missionária aqui, né, no Paraná, entre as pessoas que o senhor conviveu aqui, as comunidades, a Igreja do Brasil. Acho que a sua resposta nos fortalece aqui também no Brasil. Sim, eu fiquei muito agradecido com a mensagem dos bispos do Paraná, continuo muito agradecido com a Igreja do Paraná também, e quero lembrar que toda a Igreja do Paraná sempre recebeu bons missionários em todas as dioceses que a gente conhece aqui do Paraná.
né? Talvez aquela frase do documento Ad Gentes, né, a natureza da igreja é ser missionária, a essência da igreja é ser missionária, ela existe para a missão e que a gente escutou tantas vezes logo depois do Concílio Vaticano II, vai continuando com a minha presença lá no Equador também, né? E sempre se fala que é bom que as pessoas que estão na missão também retornem, para que possa ir ajudando e despertando outras vocações também missionárias. Então, eu me sinto muito acolhido aqui no Paraná, muito feliz de ser parte deste estado e também deste país que envia missionários, né? E não vou para o Equador porque faltaria espaço de fazer um trabalho missionário no Equador, aqui no Paraná. Não, me orgulho de ser paranaense, me orgulho de ir representar também esta igreja fora do país e assim por diante. E reafirmar isso. Em Salto do Lontra chegou uma congregação de missionários do Sagrado Coração de Jesus, e este carisma missionário, essa espiritualidade, é aquela que a gente continua e que leva para frente também em outro país. Lá também chegou, por primeiro, uma congregação religiosa das missionárias do Sagrado Coração de Jesus, fundada pela Madre Cabrini. Então, eu sou fruto dessas duas congregações missionárias que me evangelizaram, me prepararam para os sacramentos, me ajudaram a fazer um discernimento vocacional e, claro, nesse discernimento não poderia ser diferente do que dar um sim missionário também, além fronteiras, fora do país, e sendo igreja, pertencendo a essa mesma igreja de Jesus Cristo, que em todos os lugares ela evangeliza. Então, minha mensagem é essa: continuemos despertando discípulos missionários para o mundo e para a igreja hoje. Os discípulos missionários de hoje devem ser aqueles que atendem a todo o clamor da humanidade que pede a boa notícia do Evangelho. Então, tem uma igreja que envia, tem uma igreja que recebe, mas ambas as igrejas têm este dever e esta missão de gerar discípulos para Jesus Cristo em todos os espaços. No Equador, eu sempre falava, né, nós temos que evangelizar a tempo e destempo, né, ou seja, 24 horas por dia, né, que o Evangelho possa estar sempre à frente das nossas palavras também, pelas nossas próprias atitudes e ações. E, claro, a Igreja do Paraná é muito rica a nível de expressão, de lideranças, de ministérios, de catequese, de servidores e assim por diante, né? Então, para mim, essa experiência também, que é própria daqui, eu levo e procuro multiplicar, fazendo com que no Equador a gente tenha espaços muito bons de formação e que tenham muitos batizados comprometidos com a evangelização. E isso é a herança que eu levo daqui e levo com muito carinho. Obrigado ao Episcopado do Paraná pela acolhida. Nesses dias vai chegar também para vocês o convite, não só a nível de internet, mas também em físico, né, para que possam olhar e possam continuar rezando por esse peregrino da esperança. E dizer abertamente para os bispos, para os religiosos, para os sacerdotes, para os diáconos, ministros, catequistas, aquele que quiser fazer uma experiência missionária por um tempo, em São Miguel de Sucumbios, as portas estão abertas. Se alguém quiser também ir lá e dizer, olha, eu gostaria de ficar 1 ano, 2, servindo essa igreja, bem-vindo, bem-vinda, né? Sobretudo, eu sei que são apenas 6 sacerdotes encardinados nessa prelazia. 7 são religiosos de congregações que estão lá colaborando. Outros 7 são de outras dioceses, né, que foram cedidas do Equador com um contrato por um tempo determinado. Então, para mim, se tiver padres, se tiver diáconos, mesmo diáconos permanentes que diz, olha, eu gostaria de fazer uma experiência missionária também. Eu sinto que posso entrar nesse caminho da missionariedade. As portas estão abertas. Se pode organizar via diocese, via cúria, via bispos, né, um convênio para que a gente possa fazer isso. Eu acho muito bonito já o que a Igreja do Paraná faz com a África.
E eu acho que isso vale a pena. E quem mora num lugar de missionariedade ou num lugar fora do país, receber um apoio de uma outra igreja sempre é muito importante. Por isso, eu deixo as portas de Sucumbios bem abertas, né, para que a Igreja do Paraná também possa dizer: nós não só enviamos o bispo, mas nós também queremos participar deste ministério. Obrigada, Monsenhor Moacir. E com certeza, pode ter certeza que aqui do Paraná, acho que quem nos assistir aqui também vai estar rezando, acompanhando o senhor nessa nova missão aí que o senhor assume agora no Equador. E vamos deixar aqui no vídeo, né, o endereço da página aqui do santuário, para no dia 8 de janeiro, né, quem quiser acompanhar. 10 da manhã. Horário daqui? Horário de lá, 10 da manhã, aqui é o meio-dia. No intervalo do almoço, você pode participar da ordenação conosco. Isso, então vamos acompanhar também, né, acompanhar essa ordenação e estar rezando aí pelo Dom Moacir, Monsenhor Moacir, né, que agora vai iniciar essa nova missão. Obrigada. Obrigado a vocês.